Bom dia, meu nome é Edgar Machado, nós estamos reunidos hoje para a reunião de alocação de água do Sistema Hídrico Marechal Dutra, Gargalheiras, no Rio Grande do Norte, no dia 28 de julho de 2022, às 9h42. Essa reunião tem o objetivo de discutir as atividades que ficaram pendentes do termo de alocação do ciclo 2021-2022 e também apresentar as opções, né, os cenários propostos para esse ciclo 2022-2023, considerando a situação hídrica atual do reservatório, que está no seu nível bastante baixo, e também precisamos discutir alguns aspectos do projeto Seridoc. Nós precisamos coletar informações a respeito, tendo em vista a elaboração da proposta de marco regulatório para esse sistema, que deve ser iniciada agora nesse segundo semestre de 2022, e nós pretendemos ter até o mês de outubro uma minuta, né, uma nota técnica preliminar, que será submetida ao rito previsto, né, pelo regulamento da ANA, de consultas públicas, e tendo a previsão de ser concluído esse processo de edição do marco regulatório do Sistema Hídrico Gargalheiras até o mês de março do próximo ano, e para isso nós precisamos levantar algumas questões aqui que estão abertas em relação ao Sistema Hídrico Gargalheiras, em especial ao projeto Seridó e também ao açude Dourado, né? Nós pretendemos fazer essa edição do marco regulatório de maneira integrada com os dois reservatórios. Então, eu vou passar aqui, depois dessa fala inicial, vou passar uma chamada rápida aqui dos presentes, né? Para que se apresentem e digam a entidade que está representando, né? Por favor, Adelson Santos. Bom dia, Edgar, bom dia aos demais. Adelson Santos aqui representando a CAERN aqui na Regional Seridó. Muito obrigado, Adelson. Bom dia, André Nunes, poderia se apresentar, por favor? Uma vez aí, Auricélio Costa, aqui do IGARNE, e também estou na vice-presidência do CBPA, né, do Comitê da Bacia do Piancó Piranhas Açu. Obrigado, Auricélio. E o André? Eu não escutei Edgar, eu estou no carro aqui, mas me chamo André Nunes e estou coordenador, estou acompanhando a Auricélio aí na reunião, eu sou do IGARNE, certo? Tá bom, André, obrigado. Link, Auricélio também, eu estou só acompanhando, possivelmente eu tenho que sair no meio da reunião. Tá bom, obrigado. Na sequência, o Francisco Araújo, por favor, Francisco. Se puder abrir o microfone, é isso. Eu não te escuto, Francisco, mesmo com o microfone aberto. Eu não te escuto. Não sei se os demais escutaram, mas eu não consegui escutar nada do que o Francisco falou. Acho que ele está sem microfone. E, por fim, a Jussiene. Por favor, Jussiene. Olá, bom dia. Eu sou Jussiene. Aqui estou representando a Cascar Brasil Mineração. Tá bom, obrigado, Jussiene. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Para mim aqui, deixa eu ver aqui. Está dando uma solicitação de segurança para compartilhar a tela aqui. Só um minutinho.
Porque eu já tive um problema, não estava conseguindo acessar a minha máquina da Ana e... E aí eu tive que eu estou usando outro computador. Talvez, pessoal, talvez eu tenha que sair e voltar da reunião, porque ele está dando uma mensagem aqui para mim. Se por acaso eu sair, eu volto imediatamente, tá bom? Só um minutinho. Estão me vendo, me escutando, certo? E a gravação está sendo... A sua imagem está parada. Sério? Deixa eu fechar a câmera e abrir de novo aqui para... Pronto? Eu não sei para os demais, mas para mim continua da mesma forma. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. E aí, que o que interessa é a apresentação, na verdade. Vamos ver. Vocês estão enxergando a apresentação? Eu não estou conseguindo ver, não. Não sei os demais. Eu também não vejo. Agora está na tela. Não, né? Aí. Não tem a apresentação, não está aparecendo para nós. Continua com a sua imagem congelada. Tá, deixa eu sair e voltar de novo aqui, então. Oi, pessoal, estão me vendo? Agora, me mexendo aqui. Vou ver se eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Continua da mesma forma, né? A gente, para mim, pelo menos está parado, está congelada a imagem ainda. Tá, eu vou tentar falar com o Wilde aqui, para ver se ele faz a apresentação, porque estou com muitos problemas hoje aqui numa vez só. A apresentação é essa que você mandou para nós em PDF, ou ela tem alguma programação em PowerPoint? Ela tem a apresentação em PDF. Eu mudei algumas Tá, coisas, então. mas Não, aí... porque eu poderia compartilhar a tela, que a minha apresentação está aberta aqui, e você ir tocando a reunião, né? Tá, mas acho que talvez seja... Deixa eu ver aqui. Tá, agora você está se mexendo, né? Você não está congelado, e pronto, já está começando a apresentação. Tá na apresentação. Eu estou vendo a sua tela, né? Estou vendo a sua tela. Tá, eu queria... É porque parece, então, que está dando uma latência entre o que eu Isso. faço e o que aparece. Eu vou colocar na apresentação e aí vou esperar um pouco e vocês me dizem... Aí ele falou que compartilhamento está pausado. Eu vou tentar falar com o Hilde aqui, só um minuto. Só uma observação. O Marcones entrou em contato agora, respondeu a minha mensagem e informou que ele está de férias e quem estava programado para participar no lugar dele é o Emílio. Tá bom, deixa eu falar com o Hilde aqui rapidinho, ver se ele consegue... Pessoal, bom dia. Eu tive um problema aqui no áudio e depois na internet, mas agora eu acho que vocês estão me ouvindo, não é isso? Sim, Francisco. Sim. Francisco Araújo, acompanhamento e alocação, eu faço parte aqui da comissão e estou secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Acari.
Bom, pessoal, o Wilde vai entrar. O Wilde vai entrar e vai me socorrer aí, porque senão a gente não vai conseguir. Hoje deu problema de tudo quanto é jeito aqui. Bom dia. Bom dia, Wilde. Bem, pessoal? Está gravando? Já está gravando, né? Está Já gravando. está gravando. Tá, então eu vou compartilhar aqui. Um minutinho. Compartilhou aí? Compartilhou. Era isso aí que eu não estava conseguindo. Agora chegou. Agora chegou, né, Auricélio? Tudo bom, Auricélio? Auricélio, deixa eu Tudo bem, Wilton? aproveitar. Tudo bem? Ontem eu tive conversando com o Caio e com a... esqueci o nome. Admira? Não é Radmila, não. A outra menina lá. Ana Vitória, quem foi? Foi Trabalha é uma geógrafa. Trabalha lá com o Caio. geógrafa. Agora está me fugindo a memória aqui. Tudo bem. A Aí é o Visão está seguinte, no eu curso passei... de drone lá, alguma coisa assim, não foi isso? Não, dei umas instruções para ele sobre o procedimento de alocação de água, lá do Rodeador e do Bonito 2, tá? E Certo. a gente vai fazer esse processo agora, o processo conjunto. Então, nós estamos trabalhando juntos, tá? E com o André também, tá bom? Tranquilo, agradeço aí a parceria, Will. Vamos junto nessa aí. Beleza. Assuma aí, Edgar. Foi a Antônia, o nome dela. Bom, então vamos lá. A reunião de alocação, né, do sistema aí do Marechal Dutra. Conforme eu disse, nós temos alguns assuntos pendentes. Pode passar, Wilde? Nós vamos discutir sobre os compromissos e ações do ciclo anterior, de 2021-22. Vamos apresentar os cenários para a tomada de decisão nesse ciclo 2022-2023. E temos, em relação ao marco regulatório, vários pontos a serem discutidos, né, que dizem respeito aos usos, tanto da Cascar quanto da Caerne, o projeto Seridó, que está previsto para atender aí, chegar no açude Dourado, né, com aquelas adutoras. Então, são alguns aspectos aí que precisam ser esclarecidos e, posteriormente, o envio dessas informações para que a gente possa considerá-las no momento da elaboração da proposta de marco regulatório. E aí, por fim, quando a gente estiver elaborando aí o termo de alocação de água, a gente conversa sobre a composição da comissão e a necessidade de possíveis substituições, né? Pode passar, por favor? Então, inicialmente, a respeito do projeto Seridó, né? Nós temos essa previsão da construção dessa malha de adutoras, e aí com chegada até o açude Dourado, né? E aí, nesse projeto, nós já havíamos solicitado, já acho que no ciclo 2021-2022, que fosse um pouco detalhada, né, a questão aí do projeto em si, né, para que a gente possa considerar no momento da elaboração da proposta de marco regulatório. Então, tem alguns aspectos que pode passar no próximo slide, que envolvem essas adutoras, né, que sairiam do Marechal Dutra, como é que elas operam, né? Então, eu solicitaria a Caerne, se pudesse mais à frente se manifestar também, ou posteriormente nos enviar essas informações, né? Nós temos a previsão de captação atualmente
no Marechal Dutra e no Dourado. Isso é o que foi observado no ciclo 2021-2022. E de que forma que essa adutora chegando do projeto Seridó se insere nesse contexto, né? Se essa água que chegaria no açude Dourado, ali em Currais Novos, se ela poderia ser bombeada também para Acari, ou se permaneceria apenas essa adução do Marechal Dutra sentido lá Currais Novos. Seria você pode complementar, ou dizer aqui a nossa necessidade aqui de esclarecer essas questões do projeto Seridó? Não sei se eu abrangi todos os aspectos. A preocupação é o seguinte, Auricélio e Adelso, que eu estou vendo aí. A doutora do Seridó, né, ela, não sei se ela vai vir com água tratada ou não, né? Aí é o primeiro esclarecimento. Se ela vier com água bruta, né, ela vai chegar ali em Currais Novos, provavelmente ali na ETA, né, de Currais Novos, para atender Currais Novos, que é uma ETA hoje que tem uma capacidade limitada em função de ela tratar a água só de Dourado, né? Ou se ela vai, diríamos, de alguma forma, conseguir atender também, com uma reformulação dessa ETA, a cidade de Acari, utilizando a adutora no sentido inverso. Porque hoje, a maior parte da água sai do Marechal Dutra. Ela sai do Marechal Dutra, é tratada lá em Acari, atende Acari e atende Currais Novos. Então, esse procedimento, essa inversão, precisa ficar claro, né, para que a gente possa saber a possibilidade efetivamente de aproveitamento dessa água da adutora do Seridó, entendeu? Então, é basicamente essa questão de ser bruta, ser tratada, entendeu? Isso que pode aí trazer alguma diferença, né, nessa alocação de água. Ficou claro, gente? Bom dia, Will. Ficou claro, né? Hoje a gente... Ficou claro também. Oi. Bom dia. Pode responder, Adelso, aí, vocês que operam diretamente a adutora. Hoje, Currais Novos, o abastecimento é 70% via Dourado, né? E o complemento de Currais Novos é via Gargalheiras. A nossa ETA ela tem aí uma capacidade de tratamento de pouco mais, em torno de 220 metros cúbicos hora. Então, esse é o que a gente consegue tratar, né, com a do Dourado. E, como eu disse, o complemento em torno de 25%, 30% no máximo, complementa com o Gargalheiras. Agora, sim, essas informações do projeto Seridó, né, a gente não tem aqui de andamento, né, isso é com a Codevasf, não sei como essas comissões. Então, infelizmente, aqui nós não temos essas informações de andamento e dessa questão do projeto Seridó. Você quer complementar, Célio? Olha, o que eu tenho de informações é de que essas aduções de água aqui no Rio Grande do Norte vai seguir o mesmo padrão no projeto Seridó, como já são das outras adutoras, que é o bombeamento de água tratada, né? Então, é isso que tem sido, que é na Sertão Central Cabugi, que é em todas as adutoras. Então, a distribuição, quer dizer, lá na captação, ela vai receber o tratamento e deverá já chegar tratada como opera, por exemplo, a Sertão Central. É isso que predomina no planejamento do projeto Seridó, também está dessa forma. Em tese, Will, o tratamento é lá na captação, na EB1, lá na Armando Ribeiro, né? Em tese. Não, ok. Né? É porque nós temos que ter essa confirmação, porque se for assim, ótimo. Porque nós vamos conseguir... Só atenderia só Currais Novos, né? Não. Se for assim, ótimo, porque é o seguinte, se a água vier tratada até Currais Novos, ela pode atender a cidade de Currais Novos sem nenhum problema, né? E pode utilizar essa outra adutora, né, caso haja um colapso em Acari, né, Adelso? Entendeu? Tá? Só a adutora teria que ter a possibilidade de fazer diríamos, esse fluxo invertido, né? Isso, Tá? atenderia Acari no contrafluxo. Exatamente. Então, agora, isso aí você sabe que às vezes dá problema. Quando você tem uma adutora que trabalha muitos anos
num fluxo só, ela vai criando dentro da adutora incrustamentos que prejudicam o fluxo no sentido contrário. É como se ela fosse criando, diríamos, dentezinhos, entendeu? Isso aconteceu aqui em Brasília. De toda forma, é o seguinte, fica aí a consulta, viu, Auricélio? A gente precisaria dessa informação assim, bastante clara para não termos problema no futuro, entendeu? Eu estava tentando falar agora com o secretário João Maria, que ele está mais à frente disso aí, exatamente para confirmar. Daqui a pouco ele deve me retornar e até o final da reunião aqui a gente confirma isso. Mas, assim, pelo que eu já ouvi em debates anteriores, realmente é água tratada, sem dúvida. Mas você entendeu, certo? Porque além de chegar no Currais, ela precisa ter um bombeamento para reverter o fluxo para Acari numa situação, né, que já vivemos recentemente, né? Beleza? Só para reforçar, Wilde, a gente utilizou esse contrafluxo em 17, 18, até início de 19 a gente já utilizou, viu, esse contrafluxo. Funcionou bem, Adelson? Mas com água bruta, né? Não, com água tratada. Com água tratada, que era aquela adutora de engate rápido. Só não funcionou bem até a chegada da adutora de Gargalheiras. O que não prestou foi a adutora de engate rápido. Quando a gente conseguia um dia, 5 horas de água chegando na adutora de Gargalheiras, aí era tranquilo. Chegava em Acari, o problema era a adutora de engate rápido. Eu só espero que nunca mais a gente se meta com aquele negócio de engate rápido. Aquilo ali é para coisa de irrigação de pequeno porte, pelo amor de Deus. Deus te ouça, Deus te ouça. E os homens da terra também, principalmente. Chega de gambiarra, pelo amor de Deus. Bom, de toda forma, gente, então é o seguinte, aí essa é a nossa preocupação com relação ao abastecimento. Aí continue, Edgar, por favor. Sim, e aí temos a questão da Cascar, né? Que seria a construção dessa adutora lá do Marechal Dutra. Se ainda está prevista essa construção, é necessário que a Cascar nos envie aí a atualização do seu planejamento, né? Porque, considerando a chegada do projeto Seridó ali em Currais Novos também, tem a questão do horizonte de tempo, até lá como é que fica, se vai continuar utilizando só a água da ET. Lógico que a disponibilidade no Marechal Dutra não permite a captação atualmente, então a Cascar também gostaria de ouvir aí da Jussiene qual é a perspectiva, né, em relação a essa adutora que sairia do Marechal Dutra, com essa vazão de 28 litros por segundo. E só complementar, Jussiene, a nossa dúvida é o seguinte, com esse novo cenário de projeto Seridó, né, nós vamos ter uma adutora, tudo bem que é água tratada, mas ela chegando ali em Currais Novos, que é muito mais próximo, né, de Cascar, né, do que a Acari. Então, se a gente achar que esse sistema Seridó ele vai dar a segurança hídrica suficiente e que a Cascar eventualmente possa utilizar essa adutora do Seridó, né, aí ficam duas questões. Primeiro, essa adutora do Seridó teria capacidade de atender a Cascar. Ponto 1. Ponto 2 é que se isso é interessante para a Cascar, do ponto de vista econômico, uma vez que pode ser que ela pague uma água mais cara, por outro lado, ela evita um investimento maior, né, vindo de Marechal Dutra. Então, isso aí a gente precisa ter clara a posição da Cascar, entendeu? Isso, e são questões, Wilde, Edgar, que a gente precisa também pensar. Por quê? A água do Gargalheiras é uma água extremamente sensível, né? Eu tenho que ter uma garantia, eu como empresa, de que eu vou ter essa água, até para me poder fazer o meu investimento e tudo mais. Hoje, nós focamos, como a gente está nesta pendência da água do Gargalheiras, né? Como a gente chama aqui, a gente hoje foca nossos esforços na ET, né? Na água do esgoto, vamos dizer assim, na água do esgoto. Por quê? Porque é uma água que eu tenho, teoricamente, eu tenho uma certa garantia dela. Eu não vou tirar a água da população, vamos dizer assim, é algo que está sendo... já foi usado e eu estou reutilizando
essa água, né? Agora, se a gente conseguir esta garantia que eu teria uma água até já tratada, para nós é até melhor. Agora, nós precisamos ter a garantia, porque realmente é um investimento muito grande. De toda forma, eu vou ter que tirar essa água de Currais Novos. Mesmo ela chegando a Currais Novos, eu tenho que tirar essa água. Acredito que não vai ser possível ter uma adutora, porque nós já vamos, a nossa previsão já é construir uma adutora para levar água bruta, o esgoto de Currais Novos ser levado para o nosso projeto, que fica a 30 quilômetros de Currais Novos, né? Acredito eu que a gente vai ter que levar essa água tratada em outra adutora, não seria a mesma? Não sei como é que funcionaria isso aí, são cenas para os próximos capítulos. Então, o meu investimento seria dobrado? Não sei, eu acredito que não, viu? Porque uma adutora de água tratada, você não pode usar para água bruta. Mas uma adutora de água bruta, você pode usar para água tratada, sem nenhum então, problema. Já seria até algo a somar. Porque hoje, o que é que nós buscamos? Os presentes aqui são conhecidos de que nós vivemos numa região extremamente sensível de água. Então, hoje, o nosso projeto, estamos batalhando com ele há mais de 10 anos, ele não saiu do papel ainda devido à água. A garantia hídrica. Eu não posso iniciar o projeto deste volume, que é o projeto Borborema, sem ter a garantia de que no ano seguinte, claro, é exagero, mas que no ano seguinte eu não vou ter que parar porque eu não tenho água para tocar. É essa a nossa maior preocupação. Mas a gente pode fazer assim. Eu posso responder a estes questionamentos de forma oficial, escrita, tá? Para a Ana, para que a gente tenha essas questões até o nosso ponto de vista também sendo colocado no papel. Wilder, eu pedi a Carlos Nobre que entrasse aí na reunião, porque ele esclarece diretamente essas questões do projeto Seridó, que ele tem acompanhado mais de perto, tá bom? Tá. De toda forma, Auricélio e Jussiene, lógico que a reunião está sendo gravada, a gente vai registrar tudo, mas já fica aqui como indicativo pós-reunião da gente ter a gente vai fazer um ofício da Ana fazendo todas essas consultas com todas as alternativas, né, para que o Rio Grande do Norte e a Cascar e a Caerne se manifestem, né, bem objetivo, porque nós temos assim, nós estamos numa situação boa, porque hoje nós não tínhamos alternativa nenhuma, agora nós temos 4 alternativas. Tem Dourado, tem Gargalheira, tem Seridó e tem esgoto, entendeu? Então, mas a gente precisa saber como que isso vai funcionar para que elas efetivamente sejam utilizadas da forma mais econômica possível, tanto para a empresa, quanto para a Caerne, quanto para a população e assim por diante, né? Entendeu? Tá? Mas o Carlos entrando aí, a gente passa a bola para ele. Mas vamos em frente, então. Edgar, por favor. Isso, pode passar. E aqui nós temos um histórico, né? Um apanhado aí dos últimos anos, desde 98, do Marechal Dutra, e a situação em que atualizamos até o ano de 2022. Então, assim, o açude teve momentos ali entre 2007 e 2011, né, com bastante água, e com a crise que se iniciou em 2011, ele praticamente nunca mais se recuperou. Teve uma recuperação razoável em 2020, mas novamente já estamos aí há 2 anos sem afluências significativas no reservatório, né? Pode passar para o próximo. Que aí a gente atualizou até julho agora, né, desse ano. Então, nós temos aí, nos últimos 3 anos, como é que ficou mais detalhado aí a recuperação tímida, né, dos volumes armazenados. Ele ficou um tempo praticamente seco em 2019. E em 2020 recebeu um pouco de água, cerca de 12 milhões. Mas desde então permanece sem afluências significativas, né? E isso coloca
um desafio para o próximo ciclo agora, em que nós vamos partir de uma condição pior do que já estávamos no ano passado, né? Eu queria fazer um complemento. Pode passar. Fazer um complemento, Edgar. Seguinte, como vocês veem nessa figura, essa figura dos volumes, ela não é a figura típica do que a gente esperaria, não, né? Porque ela tem aí uns patamares muito estranhos, né? Então, essa é uma outra preocupação, né? Nossa, porque é o seguinte, se a gente não tiver essas medições sendo feitas de forma bastante regular, né, e bem precisa, a gente fica trabalhando com informações ruins, né? E a informação mais importante para nós é o volume acumulado, né? Isso é fundamental. Então, hoje nós temos aquela parceria da ANA com o IGARNE, aí com relação ao monitoramento, a ANA colocou as réguas, né? Nós vamos até fazer, né, Edgar, uma nova CAVE, né, disso aí e tal, mas, de toda forma, a gente precisa ter aí um apoio do IGARNE, sabe, Auricélio? E uma verificação, a gente pode até ver aí com o pessoal do GDH, né, com o Eduardo e quem cuida de monitoramento aí no IGARNE, para a gente verificar se essas informações elas estão assim porque são assim mesmo, que eu estou estranhando, ou se efetivamente a gente tem que ter algum melhoramento, um treinamento no leiturista, alguma coisa assim, entendeu? Vou pedir para verificar. Se André estiver aí na reunião, acho que ele até acompanha mais de perto do que eu, pode dar algum esclarecimento, caso ele ainda esteja. Não, está aqui não. O André não está aqui não. Tranquilo, então, mas eu vou pedir para o pessoal aqui fazer uma averiguação, viu, Wilson, sobre essa situação. Maravilha, show de bola. De qualquer forma, nós, a partir de amanhã, ao longo da próxima semana, nós vamos procurar fazer uma estimativa da capacidade de armazenamento do reservatório por meio de imagem de satélite, utilizando uma metodologia que já foi aplicada em outros reservatórios aí de semiárido e que trouxe resultados positivos em algumas ocasiões, né? Em outros casos, nem tanto. Agora, Edgar, só colocar uma coisa assim, que é uma impressão que eu tenho, né? Claro que eu não sou especializado, mas assim, o Gargalheiras, nos últimos anos, alguns reservatórios do Siridó, como o Itães, eles têm muita dificuldade de vertimento em função não totalmente de ausência de chuvas, de pluviosidade, mas porque grande número de pequenos reservatórios foram construídos, até às vezes no estado vizinho. Então, eu suponho que a cave dele, por sedimento, não tenha tanta alteração assim, né? Mas é importante a gente aferir tudo isso, né, e ver, mas os vertimentos têm sido cada vez mais raros em alguns reservatórios, e o Gargalheiras vem aí há anos que não tem vertimento, né? Só para a gente poder analisar isso no conjunto. Na verdade, são dois aspectos, né? A questão de fazer essa estimativa da capacidade de armazenamento, que depende da disponibilidade das imagens, né? E também aproveitando essa variação de volume que ele teve nos últimos anos, e aproveitando que já vamos ter que pesquisar várias imagens de satélite, procurar talvez fazer um levantamento aí desses pequenos de possíveis pequenos barramentos, né? Que talvez demore um pouco mais do que fazer a estimativa do volume, mas a gente tem um tempo aí para tentar. Lá no ITANS já nos passaram uma estimativa da quantidade de barramentos. Realmente lá, esse ano choveu no Seridó praticamente inteiro, aí o ITANS não pegou água praticamente nenhuma. E alguns reservatórios não precisa até pensar o uso deles, né? O Itães é né? Se não tem mais vertimento, não adianta ficar naquele sonho, né? O que é que a gente fica imaginando que ele tem aquele volume, né? Colocar lá medições e medições, o assunto com 6%, com tudo. Para que isso, né? Então, essas duas tarefas aí, acho que seriam... Edgar, a nossa preocupação é exatamente esse segundo semestre. Nossas chuvas, o inverno praticamente
em toda a região do Seridó, nós já passamos até do tempo de chuvas. E a gente vê aí o índice lá embaixo do açude. E, se eu não me engano, na última reunião que a gente teve, foi cobrado da CAERN algum posicionamento a respeito do que fazer no início de 2023. Se a gente não tiver chuvas logo no início, nós vamos colapsar. Eu acho que sim. Então, assim, eu acho que precisa de uma resposta. O que é que a gente tem de imediato para esse segundo semestre, quanto a de engate rápido, bom, alguma coisa. Só que eu acho que você participou essa última reunião que a gente teve, e a CAERN não nos informou. Isso é uma preocupação muito grande aqui no município. Agora, o risco para esse ano, daqui a pouco você vai ver na apresentação, o risco ele é real, né? Daqui a pouco a gente vai apresentar a previsão aí dado os padrões atuais de captação, tanto no Dourado quanto no Marechal Dutra, e o colapso iminente dos dois. Mesmo a gente sabendo do Dourado, que está o quê? 70%, como o Adelso falou, de abastecimento em Currais Novos, mas a gente sabe que para o final do ano a situação é muito complicada para os dois municípios. Francisco, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, a gente vai chegar lá, só um minutinho, vamos continuar aqui, senão a gente atropela a discussão, tá bom? E aí nós temos esse slide é o boletim, o último boletim, né, que eu atualizei com os volumes de junho, que estavam armazenados, porém, ontem eu consultei já o nosso sistema lá para saber o volume armazenado, né, tanto na página do IGARNE quanto na da ANA, e nós já estamos mais abaixo, né? Então, atualmente, o volume armazenado no Marechal Dutra é 3.510.000. E aí, no Dourado, a situação também é complicada, né? Cerca de 2 milhões, acho que, porque agora a minha internet aqui eu estou com problema, mas eu atualizei, acho que foi no próximo slide, Wilde, eu atualizei o volume do Dourado, isso aí, 1.740.000 em 25 de julho, né? É a última informação do Dourado. Então, se a gente somar os dois juntos, aí acho que a gente não chega a 5 milhões. Está um pouquinho mais de 5 milhões, né? A situação está bem complicada. Wilde, se você quiser complementar alguma coisa nesses slides? Não, é só destacar novamente, né, que como a gente deu um zoom aqui, ó, nesse... Tá vendo, Auricélio? Tá muito estranho esse gráfico, né? Exato. Então, só reforçando aí essa necessidade de melhorar o monitoramento, né? Tá muito estranho esse gráfico aí de volume do Marechal Dutra, estranhíssimo, né? Ele vai caindo, ele quase não cai, ele passa uns 2 meses sem cair, e aí, de repente, ele desaba, e aí depois segura e vai de novo. Então... e a outra questão é que o Dourado realmente ele é bem menor, né, do que o Marechal Dutra. O Marechal Dutra ele teria uma capacidade de 44 e o Dourado de 10, né? Então, nós temos aí uma situação, diríamos, caso o Marechal Dutra esteja muito baixo, não tem como pegar no Dourado. O Dourado não é backup, não é reserva. Mas vamos em frente. Wilder. Pois não, Adelso. Essa questão, eu acho que essa explicação dos níveis aí do Gargalheiras, março, abril e maio, porque assim, a gente, mesmo acompanhando enquanto CAERN para as nossas medições, dava uma certa chuva, aí em torno de 1 centímetro, se fosse ver esse consumo diário. Aí dava uma chuva com 10 dias, aí ele pegava 7, 8 centímetros. Tipo que passava 8, 10 dias e uma certa chuva recuperava. Eu acho que talvez seja essa explicação dessa variação aí pequena. Não, tudo bem. De toda forma, é o seguinte, a gente tem que checar isso, né? Ver se o leitor está lendo direitinho, se a CAV está ok, né? Porque não deixa de ser muito estranho essa combinação entre São Pedro e o Marechal Dutra, né? Eles fizeram um acordo aí de
manter o nível, e eu não sei se São Pedro e Marechal Dutra são tão amigos assim, não. Mas vamos lá. Pode ir adiante. E aqui nós temos a tabelinha com as ações pendentes, né, do ciclo 2021-2022. E aí os destaques aqui, né, é a necessidade do cadastro dos usuários no entorno pela Prefeitura de Jacareí, a questão da manifestação sobre as prioridades do projeto Seridó, que nós não recebemos, então não tinha como nos manifestar acerca disso. E aí também é essencial para a questão do marco regulatório, né? E a necessidade que foi citada agora há pouco aí da CAERN sobre as alternativas para as cidades de Jacareí e Currais Novos, que no ciclo anterior ainda conseguimos chegar até esse momento com abastecimento a partir desses 2 mananciais, mas conforme será mostrado aí adiante, nesse ciclo 2022-2023 não tem mais como postergar a apresentação dessas alternativas, certo? Do ponto de vista da hidrologia, né, a gente observa que os 2 mananciais, tanto o Gargalheiras quanto o Dourado, eles se comportam de maneira semelhante, né, de forma que quando há recarga em um, também ocorre a recarga em outro, e quando há os depressionamentos, né, significativos, eles andam juntos. Então, isso coloca mais uma limitação, né, que é essa dependência mútua dos dois reservatórios, que coloca aí a questão em relação à gestão integrada, né, dos volumes acumulados. O Carlos, quiser falar, o Carlos Nobre acabou de entrar na sala aqui, se vocês quiserem fazer o questionamento que estava... Mas vamos para frente, depois a gente vê com o Carlos aqui, para a gente dar uma nivelada com ele, né? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, bom dia. Bom Eu dia. e o doutor Paulo aqui, viu? Pode continuar. Bom dia, Carlos. Bom dia, doutor Paulo. Um abraço. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Certo. Então, as premissas, né, para a gente pensar nessa proposta de marco regulatório, nós estamos atualmente considerando os 2 reservatórios no contexto de um sistema hídrico integrado, certo? Principalmente com essa questão utilizando essa adutora, né, que está prevista, a prioridade de uso definida pelo histórico da CAERN, né, em relação ao abastecimento. Então, nós também precisamos esses dados. E também o terceiro ponto seria o estabelecimento, pela metodologia que a gente já utiliza aí, vocês já conhecem bastante, quem acompanha as alocações de água que a gente realiza, que é o estabelecimento dos estados hidrológicos, nesse caso só para o Marechal Dutra, porque é onde se encontram outros usos além do abastecimento. No caso do Dourado, não seria, pelo menos a princípio, né, é necessário, porque ele só apresenta uma tipologia de uso, que é o abastecimento. Temos mais algumas, né? Atualmente, em relação ao abastecimento, existe uma outorga da ANA para a CAERN, com esses valores entre 90 e 144 litros por segundo. Em relação ao uso industrial, né? A outorga preventiva da Cascar já venceu, e atualmente ela faz a utilização pela água água de reuso. Então, nós precisamos também, dentro daquela solicitação das informações do planejamento da Cascar, né, se pretendem solicitar a nova outorga, enfim. E em relação aos usos do entorno, que é uma informação que, inclusive, ficou ali do ano passado já pendente,
que seria esse cadastro de possíveis usos que estejam ocorrendo no entorno, né? Ou então, em relação à pesca artesanal também. Qual o número de pescadores, que a gente pode estabelecer aqui uma cota mínima a ser mantida para manutenção dessa atividade, e considerando também que não há, no Gargalheiras, não há operação para controle de enchentes, né? Aqui nós temos um histórico desde janeiro de 21 até maio desse ano, né? Do que foi, com a comparação entre o que foi alocado nas reuniões e o consumo informado, né? Pela CAERN. Então, a gente observa que, embora a média do total alocada seja igual ao que foi observado o consumo, nós temos um desequilíbrio aí em relação ao que foi captado em cada reservatório, né? No Marechal Dutra, a média alocada era 63 e foi captado menos, foi captado 46. Em relação ao Dourado, foi captado bem mais do que havia sido alocado. E aí nós precisamos equilibrar essas discrepâncias, né? Agora, nesse novo ciclo. Em relação a Cascar, não está havendo captação, e os demais usos nós não temos informação, então precisamos fazer aquele levantamento que está pendente aí para a gente poder subsidiar a proposta do marco regulatório. Eu queria fazer uma observação aqui, aí, Adelson, me ajude aí, Adelson. Seguinte, pelo que a gente vê, vocês ainda captam mais no Marechal Dutra, 46, contra 34 no Dourados, né? Em média anual, né? Isso é bem lógico, né? Porque o Dourado está do lado da cidade maior, que é Currais Novos. Então, é lógico que vocês têm que utilizar mais um manancial mais próximo, até para economizar no custo do sistema, né? Então, isso é bastante lógico, tá? A nossa questão é a seguinte: se esse comportamento que está sendo mostrado aí seria um comportamento que vocês já estudaram, a CAERN já estudou, esse é o mais econômico, né? E se a gente pode considerar esse tipo de comportamento, ou seja, usar o Dourado proporcionalmente mais do que o Marechal Dutra, né? Dentro dessas vazões, se esse comportamento é um comportamento já com uma série histórica maior do que somente esses 2 anos. Que tendo essa informação, Adelson, a gente consegue aqui efetivamente saber como vocês funcionam, né? Se esse é o modus operandi mais adequado, e a partir daí a gente, então, trabalhar na lógica de vocês, entendeu? Tá? Corrigir o dado, né? Certo, Ida. Historicamente, a gente consome mais do Dourado, né? O que a gente consegue tirar 100% do Dourado, o limitante é a ETA, certo? Então, assim, a gente abastece o Currais Novos com 100% de captação do que o Dourado pode ofertar, e como esse 100% não é suficiente, a gente complementa com o Gargalheiras. Isso historicamente, até para preservar mais o Gargalheiras, né? O maior, então assim, a gente consome 100% do que é possível do Gargalheiras e, desculpa, 100% do que é possível. Em questão de tratamento da ETA pelo Dourado, e o complemento, de 25%, 30%, a gente complementa com o Gargalheiras. Não, tudo bem. E também abastece 100% de Acari, né, o Gargalheiras. Não, tudo bem. É só para aí introduzir aqui o Carlos. O Carlos está ainda aí? Tá não, né? Tá? Ah, tá. O Carlos está aí. Estou aqui, Carlos. Wilson. Estou aqui com o Dr. Rómulo Macedo e o Dr. Paulo Varela na sala. Maravilha. Não, isso. Porque a gente está aqui, Carlos, tentando entender como funcionam as lógicas. A CAERN, com certeza, ela tem uma experiência muito grande, pode contribuir nos passando com isso. O que é mais econômico, né? Então, tem essa lógica. O que nós vamos pedir para a CAERN é que ela nos dê um histórico maior, viu, Adelson? Depois a gente vai, para que a gente possa, então,
dimensionar tudo de acordo com o modus operandi de vocês. Mas aí eu queria introduzir, já que o Carlos e o Paulo estão aí, né, que é o seguinte, a discussão que nós tivemos no início, Carlos, foi o seguinte: com a construção da adutora do Seridó, né, que a priori seria um tratamento feito junto à captação, né, provavelmente lá em Armando, nós teríamos a água tratada chegando até em Currais Novos, e essa água tratada em Currais Novos, ela atenderia facilmente Currais Novos, e a gente precisaria somente de uma reversão no fluxo da adutora que vem lá do Marechal Dutra para ela atender a Cari, e o Adelso falou que isso já foi feito, então já deve ter alguma estrutura para isso. Mas tem uma questão nova, que é o seguinte, Carlos, a Cascar, ela depende, né, desse marco regulatório, dessa nossa decisão, para poder colocar o empreendimento dela em curso, né, a mineradora. E com a doutora do Seridó, nós passamos a ter uma outra alternativa que não o Marechal Dutra, que fica muito mais longe da Cascar, que seria a doutora do Seridó, entendeu? Então, a pergunta que eu faço para você, Carlos, é o seguinte: se todas essas questões aí estão, diríamos, previstas no projeto Seridó, né? Se haveria uma possibilidade de atendimento da Cascar, também que, na verdade, é o plano B da Cascar, né? O plano A da Cascar é o esgoto tratado de Currais Novos. E se também essa questão da adução reversa para a Cari também, isso já está também pensado, entendeu? Era isso. Vamos lá, Will. Primeiro, bom dia a todos. Está sendo muito bom porque eu estou exatamente aqui com o grupo que trabalhou isso aqui. Romulo, por coincidência, chegou agora aqui na sala. Will, com relação à questão da mineradora, o projeto Seridó ele foi pensado exclusivamente para o abastecimento da população, abastecimento humano. Então, ele não contemplou no seu planejamento, no seu projeto, atender o setor produtivo, ou o setor de mineração não. O que se pensou é que aqueles reservatórios internos, que você já sabe, a gente já discutiu, e quem está participando, é que aqueles reservatórios internos do Seridó, Etã, Escuruzeta, esses aí, eles vão ficar livres, né, para ser utilizado no setor produtivo e principalmente no setor agropecuário, principalmente agricultura irrigada. Isso é um ponto. Agora, é importante, eu vou dar aqui umas informações, o Paulo, o próprio Romulo pode complementar, é que tem umas informações bem atualizadas aqui para quem está participando da reunião. O projeto Seridó, só para deixar bem claro para vocês, hoje esse projeto Seridó está tendo a sua gestão direta a partir da Codevasf. O Estado do Rio Grande do Norte repassou o projeto, eles elaboraram a partir do projeto básico, a gente tem elaborado o projeto executivo, e eles fizeram a licitação. Eles já licitaram o que nós chamamos setor norte. Setor norte. O projeto Seridó tem o norte e tem o sul. A parte norte, que é a captação, é na Armando Ribeiro Gonçalves, ele foi licitado. Ele tem 5 trechos, do trecho 1N ao trecho 5N. Desses 5 trechos, a Codevasf já licitou, já tem uma empresa, tá certo? Que foi, na realidade, não foi uma empresa, é um consórcio de empresa que ganhou essa licitação no valor total de 294 milhões de reais. Essa informação que eu estou repassando aqui para vocês foi repassada pela Codevasf nas reuniões que nós temos lá no grupo. O trecho que compreende a Serra de Santana, que é o trecho 3N, a Serra de Santana, que é o trecho 3N, esse trecho 3N ou trecho 3N? O trecho 3N, que é a Serra de Santana, ele não foi licitado ainda, tá certo? Esse trecho, a empresa está concluindo o projeto executivo a partir do projeto básico repassado pela SEMAR, e as informações que foram repassadas para a gente é que talvez agora em agosto, né, há uma previsão de ser licitado a Serra de Santana. Nós não temos nenhuma informação se foi publicado edital desse trecho. O que foi, está publicado.
e está homologada, inclusive, a licitação. É o trecho N, que é na captação da Armando Ribeiro, que vai até o entroncamento, ali no trevo ali de Jucurutu, com aquela estrada que vai para São Rafael, 304. O trecho 2N, que vai desse entroncamento até Florânia. Aí tem um trecho 3N, que vai aquela BR, né, que liga Florânia com Currais Novos até Cruzeta, é um trecho novo. E o trecho 4N, que é esse que vai de São Vicente até o município de Currais Novos. Essa é a situação. É bem rápido aqui, viu, Wilton? Já que a gente está tendo essa oportunidade. O consórcio vencedor é constituído pela empresa Ancara, essa é a líder, a empresa Ancara. Aí tem a Vipetro, que é uma empresa aqui do estado, a OCC e a HE Engenharia. Esse é o consórcio que ganhou a licitação. Uma outra informação para todos que estão participando é que o cronograma de execução dessas obras, ela é de 3 anos. 3 anos. Para que você tenha ideia, tudo repassado pela Codevas. No ano de 2022, só tem de disponível orçamentário repassado pela Codevas, só tem 34 milhões de reais para o ano 2022. O 92 milhões para o ano 2023, 143 milhões para o ano 2024 e 24 milhões para o ano 2025. Informações repassadas pela Codevas. O total dá 294 milhões. Tá certo? O que é que aconteceu? Inclusive, nós participamos de uma audiência pública lá em Acari. A Delcio também estava presente. É de que, aliás, um pouco antes dessas discussões, com as preocupações do nível do reservatório de Dourado, houve umas discussões internas do Estado, primeiro do Estado, o CAERN, e a gente aqui do Estado levou essa discussão ainda preliminar para a Codevas, do grupo que nós temos. Existe um acordo de cooperação entre Codevas e governo do Rio Grande do Norte, e uma sugestão de que a gente iniciasse essas obras, em vez de iniciar lá pela Armando Ribeiro, essas obras elas fossem iniciadas na ponta, a partir de Currais Novos, até um trecho em que desse condições, primeiro que tivesse condições financeiras de executar, e até onde pudesse ser aproveitada aquela adutora emergencial, porque, segundo as informações da ACAER, a adutora tem um trecho lá que não tem a menor condição de uso. Então, essa é a situação. Agora, vamos direto aqui. Até agora, não foi dada a ordem de serviço dessa obra. A licitação foi homologada, mas não foi dada a ordem de serviço. Não foi dada a ordem de serviço porque há umas pendências da própria Codevas, que era sobre a questão do licenciamento ambiental, ficou sob a nossa responsabilidade. O licenciamento ambiental andou da parte do governo do Rio Grande do Norte, agora está pendente algumas situações relacionadas à desapropriação, que é responsabilidade da própria Codevas. Então, essa é a situação que se encontra hoje. As últimas informações que nós tivemos é que houve algum questionamento por parte do Tribunal de Contas da União em relação a essa obra, principalmente alguns questionamentos a parte técnica, de horizonte de obra, mas a ordem de serviço para o início dessas obras ainda não foi emitida. Com relação a outra pergunta, Will, se há a possibilidade de se fazer a reversão, eu estou aqui com o Rômulo, o projeto ele foi pensado dessa forma, de se trazer, levar essa água até Acari, se fosse necessária, a partir de Currais Novos, numa situação do reservatório do Marechal Dutra não ter água armazenada em condições de abastecer, ou também como se fazer a reversão, se tivesse problema, né? É mais uma questão operacional, levar água de Acari para Currais Novos, né? Que é a situação atual. É uma questão mais operacional e de logística da própria CAE. Eu não sei se eu fui bem, expliquei direitinho, mas qualquer coisa, eu estou aqui com o Paulo e Rômulo também, que pode acrescentar. Paulo vai querer falar também. Só lembrando, Paulo, que eu estou na tela aí, está o projeto Seridó, só para poder acompanhar, né? Eu acho que o doutor Carnal foi bastante completo aí nas questões. Eu só queria realçar ainda mais o que ele já falou, né?
O projeto Seridó, ele foi baseado em algumas premissas a partir da qual o projeto foi desenvolvido. Então, a premissa número 1 é que ele é um projeto para dar 100% de garantia às populações urbanas, né? E principalmente às sedes de município no horizonte do projeto. Essa é a função fundamental dele. A outra premissa é que, exatamente assim sendo, né, já que ele está baseado com águas a partir do próprio PIS, que estariam sediadas na Armando e na Oiticica, os açudes internos, né, eles estariam exatamente desonerados para a atividade produtiva, né? Principalmente, como o Carlos falou, no que diz respeito à agropecuária. Evidentemente que, na questão operacional, se ao longo do tempo essa adutora passar na porta de alguma atividade que tenha um poder pagador expressivo e um volume pequeno, que seja sobra, isso poderia ser pensado. De toda sorte, como o Carlos colocou, o horizonte de que esteja funcionando, ainda tem aí percalços para a gente percorrer. Mas é um projeto muito flexível, né, bastante operacional, quer dizer, foi a outra premissa dele, ele ser redundante, ele ser flexível, né, interligando as adutoras que já existiam com essas, inclusive, que estão sendo feitas agora, de maneira que você possa bombear, no caso aí, de Acari para Coarnova, de Coarnova para Acari, em outros pontos dele também ele vai ser assim, quer dizer, a análise de custo-benefício cada ano será feita, porque, evidentemente, vamos supor, só por uma hipótese, né, se o Gargalheira estiver sangrando, se as atividades produtivas daquele ano não demandarem água, e assim por diante, talvez seja mais barato para a CAERN operar a partir daí. Mas nós temos, então, aí um sistema flexível, eficiente, né, que deve dar 100% de garantia, né, abastecimento humano, e para a agropecuária, evidentemente, que será dos açudes, e para alguma atividade produtiva que tenha um poder pagador efetivo, se essa adutora estiver passando, digamos assim, no jardim e tiver sobra, porque ela seria um subsidiário, evidentemente, que a função dela, como o Carlos já falou, é abastecimento humano. Tá? Mas era só para dar esse contorno geral aí, porque se alguém ainda tivesse dúvida, sempre é bom a gente trazer as perspectivas, as possibilidades desse projeto Seridó, realmente que vai ser a solução definitiva dos problemas, se Deus quiser. Tá. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, nós temos aí na tela, né, as adutoras, conforme foi colocado pelo Carlos, e o primeiro ponto que foi colocado é o seguinte, que esse projeto foi feito com água tratada, adução de água tratada para abastecimento público, né? Eu acho que é essa a informação geral, não é isso, Carlos? Né? Isso. Maravilha. Tá. A segunda questão que me preocupou aí na sua fala, Carlos, foi essa perspectiva de começar pelo fim, né? Como você colocou, se der tudo certo, esse projeto acontece até 2025, né? Então, a partir do momento... Se ele começar pelo fim, significa que só vai ter água em 2025. Se ele começar pela captação... Não. Vamos lá. Já existe um sistema de adutora já implantado lá, tá certo? Que já capta água lá na Armando Ribeiro, e que essa água, inclusive, chega a Serra de Santana, né? Chega, inclusive, a São Vicente, certo? A questão é que o trecho entre São Vicente e Currais Novos, né, tem um trecho que é de adutora emergencial, que essa adutora hoje ela está praticamente sem condições de ser utilizada. A questão é que isso aí não está oficializado nada, você está numa conversa ainda preliminar, tá certo? Até porque nós não temos esse poder de dizer se uma empresa começar lá pelo Currais Novos. Tem uma série de discussões ainda para acontecer. Mas a ideia é fazer com que esse trecho compreendido entre São Vicente e Currais Novos, que tem um trecho de adutora
que está sem condições de uso, ela é uma estrutura emergencial, né, foi emergencial na época, ela possa, a obra ser iniciada, substituir a tubulação desse trecho e amenizar o problema de Currais Novos, porque a água já chega até São Vicente. Entendeu? Paulo quer reforçar só para complementar, Wilde, eu imaginava que você faria essa pergunta. É que é preciso colocar que, emergencialmente, há poucos anos atrás, foi construída uma adutora que levava a água exatamente da Armando Ribeiro Gonçalves até Currais Novos e Acari. Essa adutora já está com o seu tempo de vida vencido e ela tem problemas ao longo dela toda, mas principalmente no trecho final, ao se aproximar de Currais Novos. O que a Caiane levantou, e não tem nada a ver com o projeto Seridó a princípio, era o seguinte: se não havia possibilidade de se iniciar ao contrário, porque a informação é de que a adutora emergencial, por alguma razão, até a sua metade, um pouco mais, continua operacional. E esse trecho, para chegar em Currais Novos, não tem mais condição de reparo. Então, seria uma forma emergencial, vamos dizer assim, né, para se começar a implantação do projeto Seridó. Evidentemente, isso tem que ser muito bem analisado, até porque o projeto Seridó é um contrato, né, para levar com uma firma, e ele tem que entregar ele pronto 25. Se ele começar de lá para cá, ele vai utilizar água da adutora emergencial até um determinado ponto e aproveitar o assentamento de cano que seria feito pelo projeto para garantir água para Currais Novos, na perspectiva que a Karen levantou, de que caso não chova o ano que vem, nós tivermos aí um ano muito ruim, pode haver a possibilidade de haver, então, problemas de abastecimento lá em Currais Novos e Acari. Então, assim, o que eu queria trazer de novo aí, para você poder entender, é que isso está sendo feito a partir da perspectiva de usar uma estrutura já construída, não sei, 5, 6, 7, 8 anos atrás, não sei quanto tempo faz, mas que está muito deteriorada. Não sei se deu para você entender. O Wilde caiu agora aqui nos últimos segundos aqui da sua fala, doutor Paulo. Acredito que ele vai voltar, mas, de qualquer forma, está mais esclarecido, né, a situação, e também a reunião vai sendo gravada, caso a gente precise, a gente pode fazer consultas e entrar, qualquer coisa a gente também entra em contato para saber algum detalhamento que a gente precise. Eu vou ver aqui com o Wilde o que aconteceu com ele aqui para ver se ele consegue retornar. Tá, agora que fique claro, tá, que essa proposta ou esse levantamento que a CAIN fez, ele está em análise, pode ser que ele avance ou não. Caso contrário, seguirá a implementação normal do projeto Seridó, e se isso for possível, então haveria essa, digamos assim, essa inversão aí, no início das obras, como forma de dar uma garantia a Currais Novos e Acari no ano próximo, se por acaso viesse a acontecer aí o Adelso talvez possa melhor explicar, até janeiro parece que o Dourado vai bem, o Gargalheiras parece que segura até próximo de junho, mas se a gente contar com o inverno bom, tudo bem. Se não houver a quadra chuvosa, aí talvez houvesse esse problema. Então, houve esse levantamento, mas só para ficar claro, conforme o Carlos disse, não há decisão nenhuma a respeito disso. O trecho de São Vicente a Currais Novos é o 4N, né? Isso. Certo. E a obra completa seria os trechos 1, 2 e 4, né? Lá do Armando Ribeiro até Currais Novos. São os trechos 1, 2 e 4, né? Que teriam que ser executados. Isso, exatamente. Tá. Gente, desculpa aí, que acabou a energia aqui, eu tive que voltar. Eu perdi um pouco da fala aí de vocês. Mas, Paulo, eu entendi aí que é a questão da doutora emergencial e tal. Entendi agora essa proposta aí de na verdade, refazer o trecho final, né, da doutora para poder permitir aí uma adoção já até Currais Novos.
Agora, essa questão, Carlos, do atendimento a outros usos, você deixou muito claro que o planejamento é abastecimento público. Isso, exatamente. Você deixou muito claro. E o Paulo, né, deixou muito claro aí que a premissa é que os mananciais locais, água bruta, fossem utilizados para usos locais, né? Isso também ficou muito claro, né? Então, eu acredito que essa questão que aí nós colocamos aqui inicialmente da cascar, né? Que isso deveria estar formalizado, porque nós precisamos dessa informação para poder fechar o marco regulatório dos dois reservatórios, considerando a adutora do Seridó, né? Então, a Jussiene, eu acho que essa é uma questão nova, né, Jussiene, que a gente coloca aqui, e a partir dessa colocação de qual seria o manancial a ser escolhido aí pela Cascar, que a priori é o Marechal Dutra, então nós vamos fechar a nossa proposta de marco regulatório, entendeu? Né? Então, aí fica só isso para bater o martelo mesmo, né? Como o Paulo falou, ou seja, à luz aí de eventuais usuários independentes, né? Sem colocar em risco o abastecimento público, né? Fisicamente, haveria a possibilidade de atender a cascar pelo Seridó. Mas isso tem que ser, diríamos, ou negociado ou fechado para que fique claro para a Cascar que ela não vai ter como contar com essa água, né? Exatamente, é isso que eu tô enxergando, né? Essa água que vem do Seridó, ela vai poder nos ajudar em que sentido? Aumentar a demanda de esgoto, né? É essa a visualização que eu tenho, né? Porque a possibilidade de a gente utilizar essa água, eu acho quase que impossível. Carlos, você acha que isso merece uma consulta formal da Cascar para vocês? Ou você acha que isso já está resolvido e não tem plano B? Wilde, olha, o projeto básico, todas as suas audiências públicas no Seridó, todas as discussões que nós tivemos aqui internamente com a Agência Nacional de Água, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com a Codevas, com a sociedade local, com a sociedade estadual, todas as audiências públicas, a nossa discussão sempre foi essa. É um projeto que o objetivo dele é dar sustentabilidade de abastecimento das populações do Seridó para os próximos 50 anos. Em nenhum momento a gente levou essa discussão e nem fomos questionados, inclusive, do ponto de vista de que esse sistema fosse para atender o setor industrial ou o setor produtivo de uma maneira geral. Então, assim, formalizar qualquer questionamento, óbvio que tem que se fazer, mas é importante dizer isso, que nós nunca trabalhamos com essa hipótese aqui, nesse caso específico. Mas, como o doutor Paulo falou, eu acho que tem as avaliações que podem se fazer do ponto de vista pontual em determinada situação, né? Em determinada época. Estou perguntando aqui, Wilde, onde é que fica localizado esse empreendimento? Nós ficamos localizados a 30 quilômetros de Currais Novos, aproximadamente, né? No sentido Currais Novos, Campo Redondo. Vocês estão vendo aí o mapa na tela? Sim, estamos. Mais ou menos aqui, né, Jussiene? Onde eu estou apontando com o cursor? Não. É para se você seguir a BR-226, aqui ao sul de Mulungu, você está vendo, conseguindo ver o teu nome, Currais Novos? Sim. Em direção a Santa Cruz. Exatamente, em direção a Santa Cruz. Não, pois é. Então, da forma seguinte, a distância de Currais Novos até o empreendimento são 30 quilômetros. 30 quilômetros, isso. E a distância de Acari até o empreendimento são? Aproximadamente 70 quilômetros. Não, pois é. Essa é a questão, entendeu? Qual a vazão, Wilson? Qual a vazão do empreendimento aí que está precisando? 27... Desculpa.
100 metros cúbicos, né? Seriam 100 metros cúbicos hora, né? Que seriam 27,99 ou 27,78. 28 né? litros. Isso. 30 litros por segundo. Certo. Will, veja bem o seguinte, existem coisas que precedem a nossa discussão aqui, né? Conforme eu coloquei. Esse projeto ele foi feito em cima de premissas. Evidentemente que, na medida em que nós estamos liberando essa água gargalheiras, porque não será mais tirada para a cidade, ela poderia estar disponível aí para abastecimento. O que eu falei é que, como qualquer projeto, no caso aí não foi bem, não se trata, né? A gente estava vendo assim, de repente ela está passando no jardim dele, tem uma sobra efetiva, né? Mas para assumir compromissos no marco regulatório geral, assim como o Carlos falou, está muito claro, né? Esse é um projeto para abastecimento humano, com 100% de garantia na amplitude do horizonte. Quando ele estiver sendo operado, né, se houver sobras e tal, mas com o marco regulatório, eu acho que tem que ficar posto a isso, tá certo? E os açudes internos, esses sim, estarão desonerados para garantir aí a atividade produtiva. Ok. Só para dar informação, Will, mais complementar, a vazão desse trecho 4N é de 158 litros por segundo, né? Agora, isso no horizonte de 50 anos, né? De 4N. Tá. O trecho 50, só para dar um exemplo, que é que vai lá para Cruzeta, é 24 litros por segundo, é a mesma vazão que está sendo solicitada aí, que é de 30 aí lá para o empreendimento. Então, tem um impacto no processo. Não, sim, eu só estou, assim, na verdade, a gente está colocando essas questões, Carlos, porque a nossa intenção é que o uso da água seja garantido a todos, né? E que em situações de escassez, o abastecimento vai ser sempre prioritário, né? Lógico que, como a Cascar pegando água no Marechal Dutra vai ter um impacto no manancial local, né? Talvez essa mudança do manancial pudesse permitir que o Marechal Dutra tivesse diríamos, uma exclusividade maior para abastecimento. Então, eu não sou advogado de ninguém, não, viu? Eu só estou colocando aqui as várias alternativas, que eu acho que é o nosso papel, né? Para que aí todos aqui saibam e todos possamos construir coletivamente. Tá? Então, essas informações que vocês nos passaram aí são muito boas, né? A gente vai considerá-las e aí fica aqui, então, o exercício de casa, né? Para a gente ver se efetivamente qual que é, diríamos, de longo prazo, o melhor normativo, sempre considerando, Carlos e Paulo, que temos sempre aquela questão do estado hidrológico, né? Ou seja, não existe garantia absoluta. A garantia sempre é relativa, né? E a prioridade é o abastecimento público, né? Claro. Quando a gente fala 100% de garantia no projeto Seridó, claro que tem aí talvez um pouquinho de forçação de barra, mas é amparado na perspectiva de que mesmo Gargalheiras e mesmo Oiticica, em estágios baixos, né, a transposição teria condição de garantir o abastecimento humano. E estamos concordando, quer dizer, em geral, com tudo isso. A única questão que eu levantei ali não é para criar agora uma expectativa para Cascar, mas é que nesses marcos regulatórios sempre é interessante que a gente não feche peremptoriamente, né? Porque pode haver uma situação, pode haver no futuro, ele operando, tudo certo, onde você possa ter sobras de água e em determinado momento seja interessante, até economicamente, que isso pudesse ser utilizado, mas absolutamente estando subsidiário ao uso humano, isso não pode estar em dúvida nenhuma. Ok, maravilha. E a última palavra, e Campo Redondo está fora do Seridó, ainda tem mais esse detalhe. O que foi, Carlos? Desculpa? Campo Redondo, o município de Campo Redondo, ele está fora do Seridó. Não, nós não estamos no município de Campo Redondo. Nós estamos no município de Currais Novos. Tudo bem.
Tudo bem, não, É o tudo bem. limite, é só o sentido que eu falei da BR. Ah, tudo bem, ok. Bom, eu acho que a discussão foi muito boa, acho que deu clareza e a gente agora vamos aí utilizar essas informações para poder avançar na nossa proposta. Mas aí vamos então, aqui, né, Edgar, dar encaminhamento aqui à proposta que a gente está trazendo para este ano, né? Então, só concluindo aqui, Edgar, eu deixo só concluir essa parte, aí eu te passo. Vocês estão vendo aqui no gráfico, viu, Adelson? As informações que nós coletamos de vocês em forma de gráfico, né? Para ficar mais claro que o sistema Dourado Marechal Dutra ele tem aqui uma média de 80,16, né? Temos uma dúvida aqui na informação de fevereiro de 2022, que a gente vai consultar a Caerne para ver se não houve algum erro, né? Nessa informação, porque é estranho esse bico aqui da curva, né? Mas, de toda forma, tem aí os valores consolidados nesse período e também nós vamos consultar a Caerne para um período maior, né, Edgar? Tá? Então, essa informação acho que a gente vai usar para essa alocação de água. Toca a bola aí, Edgar. Essa questão daquele consumo de fevereiro ali que ficou um pouco abaixo dos meses anteriores, né? É um pouco meio estranho. Pode passar, aí retornando, né? Bom, aí aqui nós temos já é a cenarização, né, para esse ciclo 2022-2023. Então, foi comentado agora há pouco aí até quando que o Dourado poderia aguentar nesse período, quanto que o Marechal Dutra poderia também contribuir. E aqui nós temos uma simulação, né? Nós partimos desses valores que foram observados nessa média anterior que foi apresentada aí, né? Que é o informado pela Caerne. Então, esses 34,5 litros por segundo que vem sendo captados no Dourado, considerando o volume do dia 30 de junho, né? Que era 1.893.000, né? E considerando e estabelecendo 500 mil litros, Metros cúbicos. 500 mil metros cúbicos como um volume mínimo. Isso a gente foi de forma discricionária, né? Que o IUD estabeleceu esse como uma referência. Então, partindo do mesmo consumo médio atual, sem reduzir nada e sem aumentar também, o Dourado suportaria até o mês de novembro deste ano, né, de 2022, quando ele chegaria no volume final de 540 mil. Tem um porém aqui, né? Porque, veja bem, eu coloquei em alguns slides anteriores aí o volume que está no dia 25 de julho, que eu peguei ontem no site do IGARNE. Tá? O volume do dia 25 de julho já está em 1,74. E aí, nessa simulação, a previsão para o final de julho já é 1,79. Então, nós já estamos abaixo do que está previsto aí. Então, assim, chegaria provavelmente nesses 500 mil, chegará, né? Nesses 500 mil, com certeza, até novembro, né? E aí, esse é o limite do Dourado. Então, esse é o primeiro cenário. Nós estamos colocando a manutenção do abastecimento a partir do açude Dourado, conforme a média dos últimos meses. Pode passar? Né? E para o Marechal Dutra, nós temos os estados hidrológicos que foram pré-estabelecidos, né? Isso aí vai ser definido mesmo quando a gente for apresentar a proposta do marco regulatório, mas para fazer o planejamento aqui dos usos, a gente faz uma prévia, né, desses estados hidrológicos para estabelecer algumas condições de uso. E aí, no estado hidrológico vermelho, nós temos essas limitações que estão aí no máximo 25% da demanda total. Pode passar, Wilde? Para o próximo.
Cenário vermelho está aqui, 25%. Para mim não mudou. Agora mudou. Tá, e aí nós trazemos a proposta dos dois cenários, né? O cenário 1 seria o quê? Manter o abastecimento a partir do Dourado até novembro, que são os 46 litros por segundo, e a partir de novembro, essa demanda dos 46 ela seria transferida para o Marechal Dutra, totalizando 80 litros por segundo, que é a demanda total ali, né, a média, né, que a gente observou naqueles gráficos anteriores, a média é 80. Desses 80, 46 estão saindo do Dourado e 34 do Marechal Dutra. Então, manteria essa situação até novembro, e a partir de novembro, quando o Dourado estiver com aqueles 500 mil metros cúbicos, essa demanda seria transferida, os 46 litros por segundo seriam transferidos integralmente para o Marechal Dutra. Né? Então, correçãozinha, Edgar, é o contrário. Na verdade, seria mantido 34 no Dourado, né? E 46 no Gargalheira, né? Isso. Então aqui 46 no Marechal Dutra até novembro e de dezembro a junho, 80, né? Isso. E o cenário 2 seria o limite, o que foi simulado é o limite do estado hidrológico vermelho, que seriam os 25%, né, equivalentes a 36 litros por segundo, captados no Marechal Dutra. Né? Então, em termos gráficos, né, surgiriam essas duas curvas aí. A curva laranja, né, que vai por baixo, ela garante o Marechal Dutra até maio, ou seja, a manutenção das condições atuais de captação, tanto no Dourado quanto no Marechal Dutra, elas levam o Marechal Dutra ao colapso em maio. E a opção pelo cenário 2, que seria os 36 litros por segundo, dá uma sobrevida de 1 mês ao Marechal Dutra, caso não haja afluências, né, no próximo período de chuva. Então, para o Marechal, o cenário é o seguinte: para o Dourado, mantidas as condições atuais, ele suporta até novembro, e o Marechal Dutra, ele suportaria, né, depois de transferir a demanda do Dourado para ele suporta até maio, e caso haja um consumo, uma captação menor no Marechal Dutra, ele iria até junho, isso com afluências zero, né? Só um agravante aqui, né, gente? É o seguinte: nós estamos considerando uma cave, ou seja, uma capacidade de armazenamento original, e estamos considerando que você conseguiria captar água lá no Marechal Dutra até ele secar, né? O que também não é razoável, né? Porque a gente sabe que vai baixando a água, a Caerne vai tendo cada vez mais dificuldade em fazer captações aí no Marechal Dutra. Mas, de toda forma, é o seguinte, são cenários, ou seja, provavelmente, quando chegar em fevereiro, março, a situação vai estar muito feia. E é exatamente fevereiro, março, que inicia, né, normalmente, a quadra chuvosa, né? Então, nós temos aí, ou seja, em qualquer um dos dois cenários, a situação está muito ruim, né? Vai piorar até março, até fevereiro, dificilmente vai ter uma melhora, e se não vier chuva, aí a coisa vai ficar extremamente ruim lá para maio, junho. Então, esses são os cenários, eu acho que vão abrir para discussão aí, né? E aí que vem a necessidade daquela ação da Caerne, que já tinha ficado pendente desse ciclo 21-22, né? E que esse ano ainda é ainda mais importante, certo? Aí agora vocês podem levantar a mãozinha aí, quem quiser se manifestar, e a gente faz essa rodada de discussão.
acerca dos cenários. Edgar, a gente, claro que tem os números aí, e a gente tem essa prática, claro, já essa vivência de vários anos com esses dois mananciais, né? Nós, com esses apontamentos aí, e as pessoas que lidam diretamente, a gente consegue, né, mesmo com esses números e com alguns procedimentos, ultrapassar certamente esse mês de novembro do dourado, certo? Em 2015, 2014, para ser mais exato, claro que teve um momento, a gente está falando de 6 anos atrás, desculpa, mas em 9 de novembro de 2014, nós instalamos o flutuante no Gargalheiras, que estavam nessa mesma situação. Para abastecer Currais Novos, o dourado estava seco, essa mesma situação, estavam sem água em Currais, e instalamos o flutuante no Gargalheiras em 9 de novembro de 2014. Né? E conseguimos ir com o flutuante até 31 de agosto de 2015. Foram mais de 9 meses. Com a reforma uma reforma que houve lá no Gargalheiras, a gente vai, eu acho que nesses 30 dias, a gente vai ter que colocar 30 ou 45 dias, colocarmos o flutuante, só que numa segunda comporta, mais alta, claro, em tese tem mais água. Então, por isso, sim, esses números e esse acompanhamento que a gente tem, a gente acredita que vai com durada até mais do que isso aí, e a gente adentra ao próximo ciclo chuvoso. Tá, mas deixa eu ver aqui, Adel. Essa situação que você está falando, 2014, é exatamente a mesma que nós estamos hoje? Porque nós temos aí, nas simulações que o Edgar mostrou, né? Em novembro, como você falou, Gargalheira estaria aqui com 1,5 milhão, né? Então, essa é a mesma situação? De 1,5 milhão no Gargalheiras? Em 2014 que eu estou dizendo, em 2014 nós colocamos o flutuante, aí quando tem mais condição, né? Eu tenho que pegar realmente esse volume, a gente tem que trazer lá para novembro de 2014, o volume dele. Porque a cota 287, tá vendo? Podia dar uma checada no histórico aí, Wilde, que a gente tem naquela planilha, deve ter o volume lá do Marechal Dutra em novembro de 2014. Tudo bem. De toda forma, gente, é o seguinte, estamos na mão de São Pedro. Se não tiver plano B, é essa a situação, né? Mauricélio, Carlos, Paulo, alguém mais? Francisco? Doutor Wilde, acho que o senhor definiu bem aí a questão. Estamos dependendo, se nós não tivermos nenhuma intervenção externa, de trazer água lá da Armando Ribeiro Gonçalves, onde lá nós temos água, problema de infraestrutura de transporte, nós vamos estar dependendo literalmente aí da próxima quadra chuvosa. Acho que o que a Adelson trouxe em relação a 2014 e 2015, mas de respeito a questões operacionais, que colocando flutuantes, eu acho que era mais respondendo você aí, Adelson, se eu estiver correto, quando você perguntou se pode tirar água, até quando podemos tirar água de lá. Né? Como a qualidade se mantém de alguma forma razoável, em geral, com flutuante você pode explorar mais, mas estaríamos efetivamente a depender da quadra chuvosa. As questões de ações de plano B, C, o plano A seria se a CAERN tivesse podido recuperar a adutora emergencial. Isso foi feito no passado, né, e funcionou com os problemas que ela teve, mas, enfim, a CAERN está colocando que já não é mais possível fazer isso. Né? Ela está de tal forma deteriorada que não seria razoável essa recuperação, segundo nos coloca a CAERN. Quer dizer, resta-nos a continuar trabalhando internamente essa perspectiva, se for possível,
de iniciar a construção do projeto Seridó de forma tal que ele não perca os seus prazos, etc., mas possa, assentando os tubos de Jusant Tramontante, encontrar a adutora emergencial num ponto onde ela possa funcionar. Então, isso seria, efetivamente, uma possibilidade, seria o plano B. Parece que não temos plano C, né? Ou vai ser isso, ou vamos depender, literalmente, aí da próxima quadra chuvosa. Por sorte, pelo menos, perspectiva, né? Não é muito ruim a perspectiva inicial, embora esteja muito longe da próxima quadra chuvosa. É claro que a gente está trabalhando aqui com aporte zero, né? Mas o abastecimento humano a gente tem que trabalhar com a garantia máxima. Então, eu acho que esse é o panorama que nós temos. A gente internamente aqui no Estado continuar aprofundando essa questão para ver se a Codevasp já consegue resolver os problemas de licenciamento, etc., junto ao tribunal para dar salva de serviço imediata, e se é possível seguir esse caminho. Se nós temos que fazer nos próximos dias. Não sendo assim, eu acho que a lógica é essa mesmo, é aproveitar o que der do Dourado, que ele vai terminar secando de qualquer forma, né, para, digamos assim, reservar o que for possível lá nas gargalheiras, e aí ir utilizando ele até que show. Então, essa é a forma como eu vejo. Doutor Carlos, quer acrescentar alguma coisa? É isso mesmo, eu concordo literalmente com o que você falou. Eu só faço uma consulta a você, Paulo, Carlos, Auricélio, é o seguinte, lógico que nós estamos aqui planejando, né? Tá? Mas estamos também já definindo uma situação crítica que, diríamos, vai acontecer minimamente até fevereiro, tá? E dentro de parâmetros técnicos, né, que considerando todos os usos aí que já foram informados. Então, a minha sugestão seria de que aqui na ANA, após a firmatura desse termo de alocação de água, que vai consagrar essa situação de escassez hídrica, que a gente encaminhasse para a CAERN, o Rio Grande, e o Estado do Rio Grande do Norte, um ofício, né, dizendo claramente isso, ou seja, há um sistema hídrico, ele está em escassez hídrica e corre efetivamente risco de colapso a partir de fevereiro, março do ano que vem, né? E que, conforme define a Lei de Saneamento Básico, né, devem ser tomadas as devidas ações no âmbito aí, em especial da Companhia de Abastecimento, para que não haja interrupção. Né? Eu estou falando isso não no sentido de pressionar a empresa, mas tentar ver se tal documento talvez pudesse ser utilizado, tá, como também uma forma de dar celeridade ao projeto Seridó. Vocês acham que... Bom, de toda forma, a gente vai fazer isso. Aí, se vocês acham que não é suficiente, aí não tem como, a gente não pode fazer mais, né? Tá? Mas essa é a proposta de encaminhamento aqui dessa reunião, entendeu? Ótimo, Hildo. Esse documento ele vai ser fundamental, inclusive, como a gente tem nossas reuniões de maneira regular lá com a Codevasp, a gente vai levar essa discussão não só para o âmbito da Codevasp, mas também para o âmbito do MDR. E também internamente ao próprio governo do Estado, né? Não só aqui para a Companhia de Águas, para a CAER, mas também internamente, SEMAR, junto com o Gabinete Civil da governadora. É uma situação complicada. Só o Currais Novos tem uma população em torno de 55 mil habitantes, quase 60. Aí você junta aí com a Cari, bom, é uma situação complicadíssima. Ok. Bom, então então logo fechamos então o termo, a gente faz isso, tá, Edgar? A gente pega, faz uma coisa bem curta, né, declarando a situação de escassez hídrica, né, a gente passa aqui para o superintendente de regulação, para ele poder encaminhar isso, e passamos para vocês e ficamos aqui
teríamos à disposição para eventuais esclarecimentos, caso sejam necessários, né? Mas, então, Importante isso aí, né, William? Porque é uma situação real e que precisamos trabalhar em cima da realidade, né, da situação. Já houveram algumas audiências, o pessoal lá tem uma preocupação e esses dados mostram que nós devemos nos preocupar. É o que eu venho sempre dizendo, não adianta ter água da transposição chegando, a gente pensando em coisas diferentes, se temos situações críticas com relação ao abastecimento humano na nossa porta, que deve exigir de nós a prioridade e o esforço para resolver. Não, e eu estou até colocando assim, mais um. Viu, Jussiene, eu estou sendo advogado de vocês aqui, viu, da Cascar. Porque a Cascar colocou aqui que o empreendimento está faltando água, que não pode começar tal, e que a fonte 100% segura seria Currais Novos, o esgoto de Currais Novos. Exatamente, William. Sem água em Currais Novos, não tem esgoto em Currais Novos. Exatamente. Então, está tudo junto e misturado. Está tudo junto e misturado. Hoje a gente enxerga o cenário, acho que o Carlos e os demais que estão junto com ele aí não estavam no início, né, e viram a apresentação. Hoje, o projeto Borborema está há mais de 10 anos batalhando para que saia do papel. Tá? E a nosso gargalo, como é da maioria dos empreendimentos do servidor, é a água. A solução que nós vimos para poder tocar e tirar do papel é usar o esgoto. Mas até mesmo o esgoto, a quantidade de esgoto que tem, não é suficiente. Nos estudos que a gente tem feito, a gente tem que há mais de um ano que a gente está acompanhando os esgotos, a vazão do esgoto, né? Nós estamos oscilando entre 50 e 55 metros cúbicos hora. Então, ainda não é o suficiente, vamos dizer assim, para nós. Hoje, a nossa batalha é o quê? Junto com a Caerne, a gente vem trabalhando muito junto com a Caerne, é de aumentar essa oferta de esgoto, vamos dizer assim, solucionar todos os problemas que a cidade tenha para que a gente tenha esse aumento dessa oferta desse esgoto. Jussiene, primeiro um prazer, acho que é a primeira vez que a gente está tendo um contato. Aqui, como SEMAR, secretária adjunta da SEMAR, eu me coloco à disposição, à secretaria, a gente começar essa discussão mais forte dentro do governo, com a participação da Secretaria de Desenvolvimento, com a participação da Caerne, porque o Estado, qual é o Estado hoje que não quer empreendimentos que tragam o seu desenvolvimento? Né? Se a gente está diante de um problema, que é a questão da água, a gente tem que começar a ter uma discussão mais forte. A gente quer que o empreendimento seja instalado, a gente quer que tenha garantia de água, não só para o abastecimento da população, mas para o setor produtivo. Sociedade nenhuma vai viver sem o setor produtivo, sem o desenvolvimento ali do seu entorno. Então, já fica à sua disposição, né? A gente provocar, essa discussão tem que ser permanente a partir de agora, porque é um empreendimento que vai trazer divisas, vai trazer emprego, vai gerar renda. Então, a gente se coloca aqui à disposição como SEMAR a participar mais forte dessa discussão e ver as alternativas, né? Vislumbrar, trazer mais gente para discutir isso. Ok, eu agradeço, Carlos. Eu agradeço imensamente e em nome da Cascar, né? E vamos estar batalhando bem mais forte em cima disso. Bom, é o seguinte, eu acho que os cenários são esses, e aí passamos então para os encaminhamentos, o Edgar. Você quer que coloque o termo de alocação, Edgar? Como que é? Porque aqui está... Antes de terminar aí, só uma reflexão rapidinha. Pois não, Paulo. Não, é só assim, Wildo, para a gente ver, eu acho que o planejamento e a concepção desse projeto Seridó, inclusive, nasceu na Agência Nacional de Águas, um trabalho com o comitê, né? E cada dia mais a gente tem essa certeza de que esse é o caminho que nós temos que perseguir. Diz lá algum desses conhecedores aí da teologia que sem caridade não há salvação, né? Eu digo que sem o projeto Seridó, aí o setentrional nosso aí também não tem salvação, é o nosso Seridó. Porque, veja bem,
Hoje nós temos essa situação, não é somente aí, não. Todo essa parte aí setentrional, do nosso seridó, está desse jeito. Parelhas com problema, Itanhas com problema, Acari com problema, etc. e tal. Então, só fechando aqui, na linha daquele documento, inclusive, o trabalho político que a gente possa fazer, a ANA, dentro do que couber, também agir junto à MDR e à Codevasf, para que nós demos celeridade e efetividade a esse projeto. Esse projeto pronto tem o condão de efetivamente transformar essa região, né? Porque dentro das suas premissas, a gente vê que, claro, o abastecimento humano é o foco, mas vai se liberar água, está presa, inclusive, muitas vezes, está até disponível, mas você não pode usar pela incerteza das nossas quadras, né? Estará liberado. Então, acho que é o caminho, a gente tem que realmente fazer o projeto Seridó funcionar. É claro que eu estou extrapolando aqui, especificamente só a nossa alocação, né? Mas só aproveitando a oportunidade. Vamos juntar forças. Aqui o Estado, acho que a ANA pode ajudar. Momentaneamente, esse documento que vem para a gente trabalhar junto com a Codevasf vai ajudar localmente, mas o que nós temos que fazer, efetivamente, é colocar esse projeto de Seridó em andamento e concluído, porque com ele pronto, aí sim nós teremos um horizonte diferente. Mas era só uma reflexão de ordem geral que eu queria fazer aqui com vocês. Ok. Francisco, você quer fazer alguma colocação, Francisco? Não? Doutor Wilde, o ano passado, nós tivemos essa mesma reunião e nós praticamente depositamos a confiança no inverno. Esse inverno não veio. E hoje a gente está encerrando de novo. A reunião foi muito boa, mas sem um plano B. Parece que nós vamos ter que depender de novo de São Pedro. Aí, se São Pedro não vier, aí eu acho que a situação de Acari, Currais Novos, uma amiga aí falou Parelhas, nós estamos numa situação aqui no Seridó muito perigosa. Então, assim, é um desabafo. Eu trabalho no setor, aqui na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e eu vejo as dificuldades são muito grandes. Então, tenho fé em Deus que esse inverno venha, porque parece que plano B nós não vamos ter, não. Ok, Francisco, como você está vendo, a gente está aqui construindo coletivamente, o papel nosso é esse, né, de planejar, né, vamos fazer os nossos esforços aqui regulatórios para, tanto no âmbito do saneamento, né, pedir a CAERN o plano B, quanto informar isso ao governo do Estado para que ele trabalhe junto à viabilização, dar mais celeridade ao Seridó, como o doutor Paulo Varela disse, é a alternativa que tem, entendeu? E aí, pelo que você é da prefeitura, não é isso, de Acari, né, Francisco? Então, eu acho que os prefeitos da região aí também têm um papel relevante nesse aspecto, né? Tanto de Acari quanto de Currais Novos. E aí eu faço assim um convite a vocês de também se articularem aí enquanto prefeituras para fortalecerem esse movimento, entendeu? Né? Porque eu acho que tecnicamente a gente vai dar os instrumentos, agora politicamente nós não temos uma atuação, diríamos, direta, né? Tá bom? Cabe a vocês aí que estão na gestão, tá bom? Combinado? Bom, então vamos aqui, eu vou compartilhar aqui o termo de alocação, né, Edgar? Isso. Tá? E aí a gente vai complementar. Eu acho que, de forma geral, é o seguinte, não temos o que fazer além daquilo que nós já acertamos aqui nessa reunião. Ou seja, está na situação vermelho, né? A gente vai deixar claro aqui, viu, Edgar? No termo de alocação, nós temos que deixar claro... Desde escassez hídrica. Exatamente. Então, tem que deixar clara essa questão da escassez hídrica aqui, né? E aí a gente vai... as vazões que foram colocadas, Adelson, elas são, pelo que a gente está entendendo aqui, são efetivamente as que vão ser utilizadas aí pela CAERN, né? Que é esses 46 até novembro, minimamente, depois jogando tudo, quando o Dourado não conseguir mais, jogando tudo no Gargalheira, né?
E a gente vai ter aqui uma tabela que vai mostrar, inclusive tem que complementar aqui, né, Edgar? Junho e julho, né? É uma tabela que vai mostrar os volumes para a gente poder acompanhar com os boletins mensais. Eu acho que o mais relevante aqui, gente, é, diríamos, a gente fazer. Aí. A gente fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai ter que cobrar da Caerne o cumprimento da 11445 com relação a planos de contingência. Isso aí não tem jeito, né? Então, a gente vai ter que cobrar isso, né? E vai cobrar isso considerando a situação de escassez hídrica que vai ser declarada pela ANA, né? Documento que eu proponho que seja encaminhado, até pensando mais alto aqui, tanto ao governo do Estado, né? Quanto às prefeituras aí também, para que os prefeitos tenham conhecimento dessa situação, né? Eu acho que, de certa forma, era o fecho, né, dessa nossa reunião aqui e de encaminhamentos mais concretos. Pois não? Só esse prazo aí da KN 4.3 aí que teria que definir quando seria de novembro, dezembro. Não, aqui a gente tem que ser imediato, né? É imediato. Só para finalizar aqui, nós conversamos também aqui, né, Auricélio, sobre essa questão do acompanhamento, do monitoramento do açude, né? Monitoramento, isso. Então, que a gente vai acrescentar também e pedir aí o apoio de vocês para verificação sobre esse monitoramento, né? Vamos proceder aquele trabalho de batimetria remota para verificar as capacidades de armazenamento aí de dourado e de gargalheira, tá? E também, eventual aí, tem que ver se vai ser possível, né, Edgar? Ver se vai ser possível também a verificação desses reservatórios a montante, né, de um e de outro, né? Se isso tem algum impacto aí na chegada das águas nos reservatórios Dourado e Marechal Dutra, né? Acho que era isso, né? A gente complementa aqui o termo de alocação e passa para vocês, oficializa esse o mais rápido possível, porque eu estou achando que agora o tempo urge, né? Como dizem aí os fãs da zoologia, né? O tempo urge, né? Eu queria saber se tem mais alguma questão aí, Auricélio, Carlos, Paulo, Francisco, se está tudo ok, se podemos concluir dessa forma. Eu creio que sim, viu, Will? Will, eu queria ver só como é que está a composição da comissão, por parte da KR, entra aqui. Não, deixa eu só, tem uma coisa adicional, viu? Nós vamos também oficiar a Cascar, viu, Jussiane? Tá? Sobre essas alternativas aí que estão sendo colocadas para vocês se manifestarem formalmente, tá bom? Ok, tá Tá bom. bom? Tá? Vamos lá então, Adelso. Aqui nós tínhamos criado essa comissão, né? Formada aqui por um representante do DENOX, né? Outro da Caerne, do IGARNE e da Cascar, né? Além dos usuários aqui do entorno. E eu acredito que essa comissão, pelo jeito, ela não funcionou muito bem, né? Mas a gente precisa, diríamos, minimamente substituir alguns nomes. Então, nós temos aqui a Caerne, tem alguma substituição, Adelson? Tem. O ideal é que fossem mais dois, esse daí por dois, né? Aliás, por duas. Seria a Aline Vitória, Não, aqui tem o Flávio José de Araújo, da Caerne. que era o chefe do escritório, que já não está mais nessa. Seria substituído por Aline Vitória. Pode repetir? Aline Vitória. Aline Vitória Lopes dos Santos. Telefone? Deixa eu só ver aqui, passa agora. Você pode passar por e-mail para a gente também. Não, mas agora, 91 36 03 45. E o e-mail? E-mail
alinevitoria@caern.com.br. Ok. E você ficaria também, é isso? Não, Não, só ela. só ela. Com relação ao IGARNE, Auricélio, Wilde, a gente pode... vamos ter que tirar o claro o professor Rigueto, né, em sua homenagem. Ótimo. Eu devo colocar aí o Nelson para substituí-lo, mas depois eu vou passar os dados dele, conversar com ele e passar os dados aí, o restante para você, tá bom? Nelson Por enquanto, é Sérgio. só o nome de Nelson aí, porque eu não falei com ele ainda. Ele está chegando aqui ao ICARN de volta, então posteriormente, eu passo os dados completos dele aí. Ok. Na Cascar, seria você, Jussiene, o principal contato? Sim, continua comigo, tá? Os seus dados são esses? Só o e-mail que eu preciso que você substitua, só o final, né? Em vez de ser @cascar. Desculpa. Em vez de ser @cascar, é @brgold. BR-Gold. Isso. .com.au. AU é Austrália? Que Austrália, é isso. Austrália. BR-Gold. Tá. E, bom, o Francisco, você, como representação aqui da prefeitura, você está aqui, a prefeitura Francisco Araújo da Silva. Mantém? Mantém, sim. Tá. E o comitê da bacia não tem ninguém aqui, o Procópio, não sei se o Procópio mantém o Procópio, parece que a gente vai consultar aqui com relação ao comitê, porque o Procópio não está mais na diretoria, né? Wilder, como o Procópio não, esse ano o CEAPAC não fez a renovação, Sim. Então eu converso com o Valdemir e aí a gente indica alguém aí. Ok. Wilde. Pois não? Só no título da tabela aí tem que alterar 21-22 para 22-23. Não, aqui a gente é só um preenchimento rápido para aproveitar a presença das pessoas, aí depois, né? Depois dá uma geral aí, né? Na verdade, havia aqui a previsão, né? De outros, colônia de pesca, não sei o quê, mas isso não se definiu, né? Aí a gente consulta também o comitê, né, sobre isso. Bom, mas eu acho que era isso, né, gente? Tem mais alguma questão? É demais. Bom que aquela lista de... Fechamos? Fechamos. Tem mais alguma consideração? Não? Carlos, Auricélio, Paulo, Jussiene, Francisco? Daqui estamos satisfeitos, viu, Wilton? Sem nenhuma observação. Aqui também, Wilton. Aqui também satisfeito. Ok. Francisco, tudo bem? Tudo bem, ok. Maravilha. Então tá. Então aí, Edgar, aí você pega essas observações que a gente fez aqui, dos ofícios, tudo, né? E, tanto para a prefeitura, Cascari, a gente dá encaminhamento.